Oi, tudo bem? Muito bem. Vamos esperar um pouquinho, como sempre, enquanto eu compartilho o link para nós começarmos a falar sobre violência sexual. Não é um tema muito natalino, né? Aliás, não consigo pensar num tema menos natalino para a gente conversar hoje. Como sempre, quem tiver pergunta ou comentário, ou quiser acrescentar alguma coisa, pode usar os comentários, eu vou tentar ler conforme a transmissão acontece. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. A gente sempre dá uma esperadinha no começo para as pessoas começarem a chegar, porque eu não gosto de falar para as paredes, não. Mesmo sabendo que depois alguém talvez vá assistir, ainda assim. Muito bem, vamos falar sobre o assunto. Existe uma série de crimes que acontecem, e eles acontecem quase que exclusivamente contra mulheres, né? E única e exclusivamente pelo fato de sermos mulheres. Aí, claro, né, antes que alguém venha comentar, nem todo homem, a gente já falou sobre isso em outra live, por favor, procurem. Homens também são vítimas de crimes e de violência? Sim, claro que são, né? Mas dificilmente os crimes e as violências que os homens sofrem são motivados exclusivamente pelo fato de serem homens, né? As pessoas do sexo masculino morrem devido à violência e crime em número, claro, muito maior do que as mulheres, sim, mas pelas chamadas causas externas, né? Homicídios e acidentes de trânsito, né? Por se envolver em atividades criminosas, né? Dificilmente eles são mortos por, sei lá, serem homens. Nunca ouvi falar, mas vocês podem me corrigir se eu estiver errada. E a violência contra a mulher, ela se configura de várias formas, né? É assédio sexual, exploração sexual, tráfico de mulheres, estupro, tortura, violência psicológica, agressões por familiares, perseguição, feminicídio. São incontáveis as formas que existem para se violentar as mulheres, né? E uma das maiores causas da violência contra a mulher, dentre inúmeras causas, é a persistência da discriminação, né? Porque mulheres ainda são consideradas uma categoria um pouquinho abaixo de seres humanos, né? Para erradicar esse problema, se é que um dia será erradicado, não adianta empurrar a sujeira para debaixo do tapete e não falar sobre o assunto, né? Como muitas pessoas falam, hoje todos são iguais, está previsto em lei que todos são iguais, então falar sobre discriminação à mulher é tratá-las de maneira diferente. Mas pelo contrário, né, a gente precisa pontuar e precisa levantar isso justamente porque é um problema específico, né, contra uma classe de pessoas. Então essa persistência da discriminação, ela pode ser minimizada se a gente começar a olhar para as raízes do problema, que estão muito relacionadas, diretamente relacionadas a machismo, patriarcado e tudo que está vinculado a isso, né? E são coisas que fixam normas e lugares rígidos para as mulheres e para os homens na sociedade, né? Essas normas que agem como fortes barreiras para que os nossos direitos sejam efetivados. Então, essa desigualdade de gênero, né? Então, quando alguém fala que, talvez até achando que não está falando nada demais, mas que o lugar da mulher é, sei lá, dentro de casa cuidando dos filhos, e o homem tem que ser o provedor, ou qualquer coisa que se assemelhe a isso, quando você está estabelecendo essa diferença entre o espaço destinado ao homem e o espaço destinado a uma mulher, por mais que você não tenha a intenção de matar mulheres com essa declaração,
você está ajudando a perpetuar esse preconceito. E a desigualdade entre gêneros é diretamente relacionada a um alto índice de violência contra as mulheres. Então, se você cruzar informações estatísticas, né, de vários países, o que a legislação, o que os números falam sobre o papel da mulher em cada país, e relacionar isso com o índice de violência contra mulheres desse país, você vai ver que os países onde as mulheres ainda têm um papel determinado muito diferente do que o dos homens, são também, boa noite, Leia, tudo bem? São também os lugares onde as mulheres sofrem mais violência. E como é que está o Brasil, então, nesse mundão, né, das estatísticas e dos números? Existe uma instituição chamada World Economic Forum, que volta e meia faz relatórios comparando países, né, geralmente relatórios mais direcionados à economia, mas eles têm também um relatório que chama Measuring the Global Gender Gap, que é medindo a diferença de gênero no mundo. Então eles comparam 145 países, eu acho, e fazem um ranking, né, levando em consideração diversos critérios, né? E eu tenho aqui, tcharam, a página, o relatório tem 300 e poucas páginas, sim, eu olhei ele inteiro, mas eu peguei especificamente as páginas referentes ao Brasil. É claro que a imagem está espelhada, né? Talvez vocês não consigam ver, mas o Brasil está em 85º lugar, nesse ranking de 145 países, que eu considero um lugar péssimo para estarmos. Esse relatório ele não fala especificamente de violência, mas ele fala de diferença entre homens e mulheres dentro da sociedade, né? Então, nesse index global, né, o Brasil... Oi, Marília, lindona, minha ídola. O Brasil está em 85º lugar, ele está atrás de países. O Brasil é um lugar pior para se ser mulher, de modo geral. Pior ser mulher no Brasil do que ser mulher no Sri Lanka, na Venezuela, no Cazaquistão e em quase todos os países da África, né? Então, quase todos os países da África estão acima. Não estou fazendo juízo de valor com relação à África, o que é melhor, o que é pior, mas a gente sabe que as condições econômicas lá, e até a questão de guerras e tudo mais, e fome, enfim, em boa parte dos países da África é muito... A gente imagina que seja muito pior do que no Brasil, mas na verdade, para ser mulher, talvez não tanto. E eles medem em 4 categorias diferentes, eles dão uma pontuação, né? A participação econômica e oportunidade, acesso à educação, sobrevivência e saúde e empoderamento político. E o Brasil, ele fica na tabelinha em participação econômica e oportunidade, ele está em 89º lugar também. Em empoderamento político, ele também está em 89º. E isso que esse relatório que eu tive acesso, ele é de 2015, então naquela época ainda tínhamos uma presidenta e várias ministras, né? E eu imagino agora com a mudança de governo, tenha mudado e a gente já esteja mais abaixo ainda nesse ranking. Então, não estou muito otimista com relação ao futuro, não acho que as coisas estejam melhorando para nós. E com relação aos dados sobre violência, aqui dentro do país, né, tem várias pesquisas e quem quiser também, como sempre, pode pedir para mim em inbox, que eu tenho todos esses relatórios. São 5 espancamentos a cada 2 minutos, 1 estupro a cada 11 minutos, 1 feminicídio a cada 90 minutos, 179 relatos de agressão por dia e 13 homicídios femininos por dia. Esse dado dos 13 homicídios femininos por dia é de 2013, do Mapa da Violência de 2015. Então, essas desigualdades entre homens e mulheres que nós estabelecemos socialmente, né, essa mania perigosa de determinar o que são comportamentos femininos e o que são comportamentos masculinos e, consequentemente, punir quaisquer pessoas que saiam desse script pré-definido, são o que contribuem para que essa violência aconteça e se perpetue. E o que é pior, e o que faz com que isso seja mais insidioso, faz com que a violência sequer seja reconhecida
por quem a pratica e também por quem a sofre. Eu não sei se vocês acompanharam na minha fanpage quando eu falei de uma palestra que eu dei numa escola para os 7º e 8º anos de uma escola. E o que eu fiquei mais surpresa foi que a maioria dos alunos não sabia exatamente o que caracterizava um comportamento violento para com as mulheres, ou com as meninas, né, da idade deles. Então eles fizeram várias perguntas assim, que eu fiquei, sério que você tá me perguntando isso? Tipo, e se a menina estiver bêbada, desacordada? É estupro? Silêncio, choque. Né? Então, são coisas que a gente naturaliza, ou que a gente não perceba, ou não reflita, ou não pense sobre isso, ou não debata isso, que faz com que muitas vezes quem está praticando a violência nem se dê conta de que aquilo é uma violência, e quem está sofrendo a violência também não sabe que está tendo seu espaço invadido e que isso é uma coisa que não pode acontecer. Né? Então, esse processo faz com que nós não reconheçamos, né, as violências. E muitas vezes, quando a violência é reconhecida, nós percebemos que sofremos uma violência, ainda assim, nós permanecemos em silêncio. Porque nós temos medo dos julgamentos, medo da reação das pessoas, medo da exposição, né, do que as pessoas vão nos perguntar. Não queremos reviver aquele momento, tendo que dar um depoimento, depois outro depoimento, fala com o policial, fala com o delegado, vai na audiência, etc. Então, é um processo muito difícil, porque muitas vezes você nem sabe que aquilo extrapolou os limites e que foi uma violência, e mesmo quando você sabe, você pode acabar optando por não vou fazer nada, porque o backlash com relação a isso pode ser pior ainda, né? E mesmo assim, quando as mulheres ultrapassam todas essas barreiras e decidem levantar a voz, né, e fazer alguma coisa, ainda assim, muitas vezes chega nos lugares especializados que deveriam acolher e que deveriam ajudar, encontram o quê? Profissionais muitas vezes pouco sensibilizados, que lá dentro daquele lugar que deveria ser um espaço seguro para a mulher, vão reproduzir padrões discriminatórios nesses serviços que foram criados para garantir os direitos das mulheres e acabam não servindo para isso. Né? Então, são várias barreiras, né? Por isso que eu sempre falo, e eu imagino que ninguém vai discordar disso, que toda violência contra a mulher ela é extremamente subnotificada. Né? Ela é subnotificada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que a gente vê nos números e nas estatísticas, com certeza, é muito pior. É muito pior, porque para chegar até o ponto da mulher ir até uma delegacia e prestar queixa, fazer o BO, né, entrar com o processo legal, enfim, é uma, sei lá, a cada 10, sabe? Então, esses números que já são aterradores e que já são medonhos quando a gente vê as estatísticas de número de espancamentos, abusos, estupros, etc., você tem que ter sempre em mente que é 1000 vezes pior. Né, na vida real mesmo, né, das pessoas que acabaram silenciando. Então, há mais ou menos 2 semanas, foi no dia 12 de dezembro, faz 10 dias, então saiu uma pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão, juntamente com o Instituto Locomotiva, falando sobre a percepção dos brasileiros sobre violência sexual. Então, não é uma pesquisa baseada em dados de delegacia. Né? Então, não são números que a gente pode dizer que são subnotificados. São pesquisas com pessoas andando na rua, o que é violência para você, você já foi vítima de violência, você já foi o algoz de alguma violência. Né? Eu não tenho sotaque, isso é mentira, estão me difamando. Marília, para, não me constrange. Então, até perdi o fio da meada, porque eu não tenho sotaque, estou indignada. Então, há mais ou menos 2 semanas, saiu essa pesquisa, 10 dias atrás, do Instituto, falando da percepção do brasileiro sobre violência sexual. Essa pesquisa, ela captou um monte de contradiçõezinhas. Se você olhar, tem essa pesquisa em PDF, se você não encontrar, pede para mim também em inbox que eu mando. Por exemplo, as pessoas ainda seguem culpabilizando a vítima.
né? Então ainda acham que o modo que uma mulher se veste é um convite à violência, por exemplo, né? Então aquele discurso que a gente tá careca de ouvir, saiu de mini saia, tá pedindo, né? Ainda é verdadeiro, as pessoas realmente ainda pensam isso. E então, parem de me constranger. Ai, que vergonha. Eu não vou mais fazer live se vocês ficarem fazendo isso. Tá. Então, a pesquisa captou muitas contradições. As pessoas continuam achando que a culpa pela violência e pelo estupro é da vítima, né? Por causa do modo que se veste, ou do comportamento, ou porque bebeu, ou porque não bebeu. Mas, ao mesmo tempo, quando foram questionadas com relação ao machismo, isso vem ganhando força na percepção da população. Então, 96% das pessoas, 96, concordam que a gente precisa ensinar os homens a respeitar as mulheres e não as mulheres a ter medo. Então, talvez é um progresso? Não sei. Porque parece que as pessoas não pensam, elas nem pensam naquilo que elas acreditam, sabe? Porque ao mesmo tempo que... Sim, depois eu coloco o link em PDF, João, daí do PDF. Agora eu não consigo porque eu tô falando, mas assim que acabar eu já posto. Então, as pessoas ao mesmo tempo que elas conseguem perceber que o machismo é culpado, né, elas ainda acham que o comportamento da mulher é determinante para um caso de violência. Então, tem mais. 76% das mulheres e 67% dos homens consideram que a impunidade é o principal motivo para que um homem cometa uma violência sexual contra a mulher. E eu vou até um pouco mais longe, eu acho que a impunidade também é um motivo da subnotificação, né? Então eu acho que muitas mulheres acabam... Os cachorros. Muitas mulheres acabam não indo atrás dos seus direitos, porque já tem essa crença na impunidade de que não vai dar em nada, de que nada vai acontecer com o agressor, que vai ser tempo perdido, né? E 39% das mulheres entrevistadas falaram que já foram, 39% falaram que já foram pessoalmente submetidas a algum tipo de violência sexual, né? É punitivismo, eu sei, mas, né? Como lidar, né? Então, baseado nesses números de que 39% das entrevistadas afirmaram que já foram pessoalmente submetidas a algum tipo de violência sexual, pode-se estimar que 30 milhões de brasileiras já foram vítimas de violência sexual. Então, essa naturalização da violência contra a mulher, de achar que é normal ou de achar que não é nada demais, também apareceu na pesquisa em alguns números. Então, 11%. Tem dois tipos de pergunta na pesquisa, né? Primeiro, o entrevistador perguntou, você já sofreu algum tipo de violência sexual? Aí a pessoa responde sim ou não, e se sim, qual foi a violência sexual? E a segunda pergunta é apresentar uma lista de violências sexuais e a pessoa apontar, isso já aconteceu comigo, isso também, isso. Então perceba como as pessoas não sabem exatamente o que é violência sexual, porque 11% na primeira pergunta, que é espontânea, 11% afirmam já ter sofrido algum tipo de violência sexual, né? Quando a pessoa pergunta, você já sofreu algum tipo de violência sexual? 11% disseram sim. Eu fui estuprada, ou eu fui assediada pelo meu chefe, ou enfim, qualquer coisa. Quando apresentaram a lista, o que é violência sexual, 39% disseram que já sofreram uma das violências que está naquela lista. Então, talvez falta um pouco de conscientização também, das pessoas saberem exatamente o que configura uma violência sexual, né? Eu lembro de... Bom, eu vivo recebendo relatos de pessoas me pedindo ajuda ou me pedindo conselho com relação a coisas que aconteceram com elas. E muitas vezes, junto com esse relato, né, de contar o que aconteceu naquela festa, vem também aquela dúvida, mas será que foi isso mesmo? Sabe? Ou a pessoa até se sente culpada, né? A pessoa até se sente muitas vezes culpada por medo de estar destruindo a vida de um homem por pouca coisa, né? A gente tá tão acostumada a achar que isso é pouca coisa que muitas vezes até
protege ou preserva a pessoa que nos infligiu a violência por achar que não é nada demais, eu consigo lidar com isso sozinha, né? 94% das mulheres e 91% dos homens consideram sim violência sexual a revenge porn, ou o compartilhamento de fotos íntimas, né, divulgadas sem autorização, o que eu acho engraçado, porque 91% dos homens sabem que isso é violência sexual, porém eles continuam compartilhando e continuam não reprimindo o coleguinha que faz esse tipo de coisa. Então, realmente, assim, muitos homens eu considero bastante difíceis de entender. Para 59% dos entrevistados, as vítimas de violência sexual que denunciam não recebem o apoio que precisam, e 54% acreditam que a vítima não conta com o apoio do Estado para denunciar o agressor. E, claro, 74% afirmam que o delegado jamais deveria perguntar à vítima como ela estava vestida. Então, 74% é um número relativamente bom, parece, mas eu acho que 26% acharem que é ok o delegado fazer esse tipo de pergunta é bastante grave. Então, outra incoerência que a pesquisa encontrou foi 69% das brasileiras associam a violência sexual ao machismo, mas para 42% dos homens a violência sexual só acontece porque a mulher provoca. Então, 67% acha que o homem comete violência sexual porque ele não consegue controlar os seus instintos. 58% acha que o homem comete violência sexual porque ele bebe. E 32% porque ele tem problema mental. Ele é retardado. Mas eu achei engraçado, 67% dos homens e mulheres que responderam essa pesquisa acham que os homens não conseguem controlar os seus instintos. Eu acho isso até ofensivo, né? Se eu fosse homem, eu ficaria extremamente ofendida com uma coisa dessa, porque tá praticamente chamando a pessoa de uma besta fera, né? Um animal irracional que não consegue discernir A de B e que, como assim não consegue controlar os instintos, né? Tipo, eu ficaria pessoalmente ofendida se eu fosse homem e alguém falasse isso pra mim, assim, eu estuprei porque não consegui controlar e fui obrigado a fazer isso pelo minha genética. Tipo, eu acho extremamente ofensivo. Na percepção da população sobre o estupro, chama a atenção que 49% avaliam que a maior parte dos estupros acontece dentro de casa, o que nós já sabemos que é verdade mesmo. A maior parte dos agressores está na própria casa, né? É o tio, é o cuidador, é o pai, é o padrasto, é o vizinho. E 64% concordam que o estuprador muitas vezes é um colega de escola ou de trabalho. 97% das mulheres e homens concordam que sexo sem consentimento sempre é estupro. O problema, a meu ver, é que as pessoas não sabem o que significa consentimento. Então, isso tem até aquele videozinho bem legal sobre o chá e o consentimento, né? E que é interessante de assistir também, porque consentimento é dizer sim, né? Mas as pessoas acham que não falar nada, o velho quem cala consente, né? Ainda tá muito vivo na sociedade. Se não falou nada é porque quer transar, então tá tudo certo. Se tá bêbada, também quer transar, né? Então, 89% desses entrevistados afirmam que estar bêbado não é justificativa para um homem abusar de uma mulher, né? Então, 89%. Mas, poxa, eu conheço um sem número de mulheres que já foi abusada sexualmente enquanto estava bêbada. Outro ditado muito comum e muito difundido na cultura brasileira, que é o tal do cu de bêbado não tem dono, né? Quantas vezes você já escutou isso? Quem tá na chuva é para se molhar, ajoelhou tem que rezar. Tudo isso é usado para se falar de quando alguém ultrapassa um pouco o limite, né? E acaba cometendo uma violência sexual achando que não, achando que tá tudo bem. Afinal de contas, ajoelhou tem que rezar, né? Pegou carona
quis dar. A violência sexual, de modo geral, ela atinge toda a sociedade e coloca o medo do estupro ou o medo da violência como um elemento no cotidiano das mulheres que limita as decisões delas. Né? Então, é muito difícil você encontrar uma mulher que vai dizer que ela sai livremente na rua a qualquer horário, com qualquer roupa, com qualquer pessoa, sem ter o receio de ser violentada ou de ser estuprada ou de sofrer algum tipo de violência. Quase todas as mulheres que eu conheço falam que elas têm medo de sair em determinados horários, em determinados lugares, porque têm medo da violência. Então, limita o espaço que as mulheres podem ocupar. Né? Consequentemente, obviamente, afeta a liberdade, né? Restringe a liberdade das mulheres. Tem a campanha do Chega de Fio-Fio, que é contra o assédio, tem site e tudo mais, todo mundo já deve ter ouvido falar. E eles fizeram um levantamento e chegaram à conclusão de que 7.762 mulheres, ou seja, 81% das entrevistadas relataram que elas já deixaram de fazer alguma coisa, como sair a pé ou ir a algum lugar, por medo de sofrer assédio nas ruas. Então, o que a gente fala é da violência em si, claro, né, do estupro, da violência contra a mulher, mas também é das consequências que as mulheres sofrem do medo dessa violência, que ela é tão comum e tão até talvez corriqueira, né, e acaba sendo um fator de restrição de direitos. Nós não conseguimos fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer, nós não podemos ir a todos os lugares que nós gostaríamos de ir, porque nós sempre estamos limitadas pelo medo de ser assediada, de ter o nosso espaço invadido, de sermos violentadas e de sermos estupradas. E isso faz também, e toda essa cultura em torno é que faz também com que a maior parte das mulheres não registre queixa, né, por constrangimento, por humilhação, por medo da reação dos conhecidos, das autoridades, né, por ameaça, ameaça de violência. E tem outro tipo de violência também, que eu acho que deve ser zero notificado, que é o estupro marital, eu acho que é o nome técnico disso, né, que é o estupro que acontece dentro do casamento. Então, muitas vezes as pessoas ainda pensam que a mulher tem a obrigação de satisfazer o seu marido sexualmente, né? Ou o seu namorado, ou o seu noivo, ou a pessoa com quem convive e mora junto. Então, um sem número de mulheres faz sexo quando ela não quer, para satisfazer a vontade ou a insistência do seu parceiro. E isso, para quem não sabe, também é estupro, né? Isso não pode acontecer. Eu conheci uma mulher que os 2 filhos mais novos dela são frutos de estupro dentro do casamento. Né? Obviamente, ela não denunciou o pai dos filhos, né? E ela teve os filhos, enfim. Quando eu soube disso, eu fiquei absolutamente embasbacada. Então, eu vou postar o link de quaisquer coisas que vocês quiserem. Eu falei aqui hoje do relatório do Instituto Patrícia Galvão com o Instituto Locomotiva, que fala da percepção dos brasileiros sobre violência sexual. E falei também de alguns dados do World Economic Forum, que é um relatório de 365 páginas, eu acho, mas que é bem interessante, que traz bastante dados sobre a posição do Brasil nesse ranking aí da diferença de gênero. E tem outras também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem mensagem. Hoje foi mais rapidinho, não tem muita coisa para falar, eu só queria repassar algumas das estatísticas e algumas coisas que eu observei, que eu achei interessante. E na quinta que vem vai ter live de novo, é toda quinta, às 19h30. Mandem sugestão de temas sobre os quais vocês queiram ouvir, ou perguntas que vocês querem que eu responda. E qualquer dúvida, deixe nos comentários ou no inbox. Beijo, boa noite, Feliz Natal!